Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta sexta-feira, 12 de abril de 2013. Pois bem, está aqui conosco o padre Dr. Hilário Davis, doutor em psicanálise, parapsicólogo, psicoterapeuta, regressão de memória, autoajuda e hipnose. Ele estará palestrando no curso de parapsicologia em Teutônia, desenvolvimento pessoal e espiritual, mente sã e corpo são, dias 22 e 23 de abril. Padre, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius e ouvintes da Rádio Tirol. É bom estar de novo aqui, já estive mais vezes aqui na Tirol, e é bom poder estar em contato com esse povo querido. Padre, cada vez mais as pessoas se voltam em buscar no seu interior uma ajuda, uma base para tantos problemas que enfrentamos hoje, a depressão, bipolaridade, transtornos psíquicos, tantos problemas que começam a surgir que parecem que são novos, mas não são tão novos assim, né? Parece que só ganharam uma dimensão maior. Esses problemas todos têm a idade da humanidade, ou mais, né? Que nós sabemos hoje que, por exemplo, os animais, vejo muito assim interessante, impressionante, o povo das vacas leiteiras, elas sofrem depressão e morrem se não são tratadas. Isso, antigamente, quando a gente tinha as vacas crioulas que dava 2, 3 litros de leite por dia, ninguém desconfiava. Mas hoje, nesse dia, escutei o Dr. Lucchesi numa rádio falando que em 5 anos talvez a depressão seja a segunda maior doença que mata, né? E é uma coisa muito impressionante. E o nosso mestre Pedro Grisa, em parapsicologia, que estou fazendo pós-graduação em parapsicologia em Florianópolis, ele diz que a ciência do futuro e já do presente vai ser a parapsicologia, porque é uma dinâmica, usa um método que é capaz de curar a depressão. E a maioria das doenças, dos tratamentos, apenas alivia, adia e mantém uma situação sustentável. E pela reprogramação da mente, pelo que diz o Pedro Grisa, o sistema IPAP, e o Augusto Cury fala em reeditar a mente. Eu creio que a depressão nós a criamos, ou ela começa a existir em nós, no primeiro mês de gestação. Porque o espermatozoide e o óvulo se fecundam e eles ficam vivendo, nadando, perdidos e abandonados, ignorados, um mês inteiro. Muita gente adulta hoje, se ficasse isolado totalmente um mês, todos eles terminariam em depressão profunda, ao menos 90%. E o segundo mês de gestação, em geral, é inaugurada a ansiedade. E enquanto nós não chegamos na fonte dos nossos problemas, não tem solução. E normalmente as terapias, tratamentos que se fez tradicionalmente, se usa a oração, a meditação, ajudam, né? Ninguém pode negar isso. Remédios médicos são necessários e muito importantes. E tem casos de depressão e ansiedade, se não tiver remédio, é desastroso. Agora, a parapsicologia, pela regressão de modo especial, ela reconduz a pessoa ao momento da concepção, capaz de ela apagar os registros negativos na sua mente e fazer positivo aquilo que existe, ou então colocar aquele filme O Segredo, que muita gente viu, muita gente leu o livro. Ele diz: tudo que você coloca na mente humana é possível tornar-se realidade. E aquele cara lá, tudo em pedaço no hospital, diz: no Natal eu vou sair caminhando desse hospital. E lá pelo dia 25 de dezembro ele se dá conta, mas hoje é o Natal, eu decidi sair, vai meio rastejado, né? Assim, a parapsicologia diz: tudo que você colocar no seu subconsciente vai tornando-se corpo, vai se tornando pessoa, vai se tornando a tua verdade. Muita gente fala, padre, acho nessa linha que o senhor colocou, em pensamento positivo, que a gente deve trazer energias boas para a vida, pensar sempre para frente, pensar positivamente. Mas qual é que é a capacidade da nossa mente, qual é a capacidade do nosso inconsciente em transformar esses desejos, em transformar esse pensamento positivo de fato em realidade? O pensamento positivo é o fundamental, mas ele só representa 10% da nossa mente, né? E
ele, de fato, se a gente olhar o esquema processo psíquico, é um dos assuntos que a gente coloca, que eu só aprendi faz 2 anos, né? Como funciona a fé e como funciona o poder da fé. E a partir disso eu acho que eu tenho uma graça especial por ser estudioso de Bíblia, de teologia. Essas 2 frases que eu falei antes, tudo que você coloca na mente, eu consigo entender Jesus Cristo falando: se você tiver fé como um grão de mostarda, tudo que você pedir ao Pai, Ele vos há de alcançar. E até hoje, nenhuma pessoa em depressão que me procurou, que seguisse todas as ordens e normas que eu dei para eles de comportamento, continua com depressão. E 90% deles param de tomar remédio bem ligeiro. Outra, pânico. Também são pessoas que vêm desesperados, em pânico e não sabem o que fazer da vida, insônia, dores no corpo inteiro. Com a regressão, com esses cursos, tem gente que sai simplesmente resolvido. Agora, sempre a gente deixa bem claro, nesses casos não existem diabos, não existem demônios, não existem espíritos maus. É a tua mente. Nós criamos nossos problemas dentro de nós e nós temos o poder de recriar a solução. Isso é a maior maravilha, talvez descoberta cientificamente nos últimos anos. Exatamente. Bom, a palestra que o senhor vai dar, não sei se o senhor denomina como palestra, é curso de parapsicologia. Curso de parapsicologia. Do que se trata o curso? O que as pessoas que estão nos ouvindo vão estar lá no pavilhão, na Associação Pro Desenvolvimento em Languiru, no salão principal, o salão de cima, na Avenida Leste 185, no centro administrativo. Que as pessoas que vão dirigir-se até a Associação da Água, como a gente popularmente chama aqui em Teutônia, vão poder receber aí do curso de parapsicologia. E também quero dizer que nós tínhamos programado esse curso para o dia 16 e 17, mas com a exigência de adaptação dos bombeiros, depois negociando, então passamos para o dia 22 e 23. Quero agradecer a direção desta Associação Pro Desenvolvimento. Então, nos ingressos, inclusive, diz a data 16 e 17. Eu gostaria as pessoas que vendem os ingressos corrigissem a data nos ingressos. E o que nós colocamos nisso é, primeiro, aprender. A gente trabalha mais ou menos assim, 1h30 de teoria para aprender e entender, né? Que muita gente acha que por a gente ser padre, então só vai rezar lá. Não, aqui eu não falo como padre, eu falo como cientista da mente humana, eu falo como psicanalista, como parapsicólogo, que para trabalhar como padre numa igreja eu preciso da autorização devida, coisa que faz parte da igreja. Mas nesses cursos eu atuo como terapeuta, como cursista. E o que se aprende? Diria assim, o que a pessoa aprende? Do jeito mais simples, aprende a entrar dentro de si mesmo. Ontem, em Roca Salles, 4 pessoas conseguiram se enxergar desde o momento da concepção até o dia de hoje. E essas pessoas que têm a graça de mergulhar no estado alfa, que é bom treinar já antes, quem entra em estado alfa consegue resolver normalmente 80% dos seus problemas. Angústia, ansiedade, depressão, raivas, dificuldade em perdão, relacionamentos, principalmente tem muita gente depressiva com sentimento de culpa. Depois outra questão de alguém que morreu, alguém da familiar, o pessoal vem dizer eu perdi fulano de tal, e são coisas assim. E na verdade, outro lado, um dia alguém que lida com pedras preciosas me mostrou uma pedra e disse: Hilário, você acredita que essa pedra aqui custou 78 horas de serviço para ficar bonita assim? Então digo assim, o curso de parapsicologia tem o maior objetivo, ou o principal, é tornar brilhante, bonito, aquilo que o ser humano tem dentro de si. E despertar, primeiro descobrir que muita gente não sabe do potencial que tem dentro de si. Então descobrir suas capacidades, descobrir seus dons e como trabalhar isso. Que Deus não fez nenhum filho dele
pouca coisa. Diz assim a ciência hoje que os mais espertos de todos conseguem usar 10% da sua capacidade, né? A maioria do povo usa 0,5%, 1% e daí se lamenta. Mas Deus não é alguém que cria um filho, uma filha para ser pouca coisa. E nós sabemos, se tudo aquilo que nós colocarmos em nossa mente se torna realidade, então aprender a lidar com esse pensamento positivo, com a força de vontade e criar. Ontem, 5 pessoas no final do curso disseram assim: nós fizemos outro curso, hoje viemos com toda a família e nossa vida mudou, nossa família mudou, nós somos mais felizes e a gente quer criar isso. Trabalha a metade em cima dos problemas e outra metade do tempo, que são 2 noites de 3 a 4 horas, começa às 7h30 e vai até às 23, mais ou menos, e a metade do tempo em cima de cura de problemas e a metade do tempo em tornar esplêndido capaz. E ontem também me procurou uma entidade social que foram no final no curso e uma empresa bem grande de Roca Salles, e trabalhar, por exemplo, a relação que existe entre o povo de lá de dentro e o que isto significa para a vida da empresa, da entidade. Com certeza é um investimento muito legal, muito bonito, as pessoas tornar-se queridas. Porque quando você entra numa loja e vê atrás do balcão alguém que é acolhedor, satisfeito, bem resolvido, feliz, tua entrada é diferente do que se chega alguém que quer espantar os raios e os trovões. Com certeza. Padre, talvez um dos grandes mistérios, um dos grandes... o senhor falava antes na questão da regressão, né? Desse, eu não sei como ele é chamado dentro da ciência, se é um fenômeno, se é uma forma de que as pessoas buscam ajuda, mas esse ato, essa regressão, muita gente fala dos benefícios, mas muita gente também tem medo de se deparar com problemas que aconteceram anos atrás e não ter a capacidade de discernimento desses problemas. De que forma é tratada nesse curso? Vai ser tratada também a questão da regressão como uma busca de resolver alguns problemas do seu passado? Isso. Eu começo novamente, não conheço outro que faça a dinâmica que eu faço, porque a não ser uma irmã da Bolívia, a maioria vem de hoje e vai até o nascimento, e daí aparecem muitos problemas. E eu, depois de certa altura, descobri, e eu pensei assim, se a mente é capaz de ir daqui para a concepção, ela também deve ser capaz de vir na concepção para hoje. Eu começo lá. Então, todos os problemas que foram aparecendo desde o primeiro momento se vai resolvendo. E tem gente que sai... Então, esse medo, ele existe, mas é porque as pessoas não sabem como é e como funciona. E claro que depende muito do terapeuta, no caso, de ser sério, ser de confiança, saber tratar dessas coisas. E que se a gente vai de cima para baixo, já me aconteceu de um menino de 17 anos no meio de um grupo, corcoviar, gritar, pular, chorar. Agora, quando tu começa de baixo para cima e vai resolvendo todos os problemas que vai aparecendo, de desamor, de ameaça de aborto, voluntário ou não, de tristeza, de, digamos assim, uma mãe engravidada e o pai deu no pé, nunca apareceu. Ou também isso programa totalmente o nosso ser. Eu comparo, hoje muita gente entende, o computador. Se a gente for olhar o computador da rádio e o meu, a máquina até pode ser a mesma, mas no meu computador tem coisas muito diferentes do que no computador aqui da Rádio Tirol. Assim nós somos também capazes. Na regressão a gente faria, como chama quando limpa o computador? Formata a regressão seria formatar o computador, você deixa de lado, depois você elimina o que você não quer mais, conserta o que está estragado e bota de volta o que é bom. E com isso o computador fica mais leve, mais rápido, funciona melhor e você sabe que não tem. E os problemas que nós em geral carregamos seriam os vírus
que tranca, que complica e às vezes até falsifica. E normalmente nosso maior problema é sentimento. Eu envelheci sabendo e ouvindo, a gente vive como pensa. Essa é a frase de Sócrates, lá uns 1000 anos antes de Cristo, mas hoje a parapsicologia trabalha. Nós vivemos como sentimos, nos relacionamos, desejamos e pensamos, né? Então, aprender a cuidar de si, eu diria assim, esse meu curso e as terapias, eu diria assim, poderia melhor ser, um título mais feliz seria aprendendo a cuidar do próprio ser, desde o momento da gestação até a eternidade. Pois bem, então fica, desculpa ele interromper, padre, nosso adiantado da hora, mas vamos refazer o convite, dia 22 e 23 de abril, é isso? Isso, às 19h30 começa. E os lugares de venda de ingressos é nos postos Faxina, Salão Trilha de Beleza, Confeitaria Sorveteria Sonho Doce de Languiru e Canabarro, Lojas Quero Quero, Salão de Beleza Novo Visual e Posto Charrua. Muito bem, fica aí o convite então, o ingresso a R$35, 22 e 24, só refazendo, deixar o destaque, né? No ingresso consta 16 e 17, mas em virtude das especificações do Corpo de Bombeiros foi remarcado para 22 e 23 de abril. Padre Dr. Hilário Deves estará então, repito, dia 22 e 23 de abril em Teutônia, doutor em psicanálise, parapsicólogo, psicoterapeuta, regressão de memória, autoajuda e hipnose. A gente quer agradecer uma vez a participação do senhor aqui conosco na manhã desta sexta-feira, desejar sucesso no evento e que tenha um bom final de semana. Muito obrigado, Vinícius e ouvintes da Rádio Tirol. Esperamos você no dia 22 e 23.